Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler até o versículo de número 33. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eu já preparei o meu banquete, os meus bois, animais da engorda, já foram abatidos, tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes ou veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés, as mãos dele, atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha: é lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e essa inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência. Deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Até aqui. Mateus capítulo 22, Jesus conta mais uma parábola sobre o reino dos céus. E é interessante que nos capítulos anteriores nós vimos que o reino de Deus é comparado a um dono de terra, o reino de Deus é comparado a um pai que tem 2 filhos, ou 2 tipos de filhos, o reino de Deus é comparado a um semeador. São figuras que Jesus usa para nos dar a visão cada vez mais ampla do que realmente é o reino de Deus. Porque não basta a gente saber um conceito ou definir. O reino de Deus é a revelação do plano eterno de Deus. Não apenas da soberania dele, ele reina sobre todas as coisas, mas do plano eterno dele de se revelar através de Jesus, salvando e estabelecendo a sua vontade, o seu governo sobre
todas as nações, através do Evangelho. Agora, no versículo que nós lemos, no capítulo 22, melhor dizendo, Jesus aqui revela ou mostra o reino como um rei que está nos chamando para casar com o seu filho e celebrar uma grande festa. É assim que começa o versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Vamos perceber aqui pelo menos 3 características importantes do reino de Deus com respeito ao casamento com seu filho. Primeiro, que todos nós somos convidados para casar com Jesus. Casar fala de aliança, fala de entrega, de rendição, de crer em Jesus e obedecer a sua vontade. Então todos são convidados. A gente percebe aí no versículo 3, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Interessante que inicialmente parece que há um grupo específico convidado e depois esse convite se estende a todos. Versículo de número 9, vão às encruzilhadas dos caminhos, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Deus em Cristo Jesus, Ele convida a todos a se reconciliarem com Ele, a fazerem uma aliança com Ele. Ou seja, todos nós somos convidados para casar com Jesus, como igreja, como noiva, fazer parte do povo que vai casar com Ele e celebrar essa festa celestial, esse grande banquete que está sendo preparado. Em segundo lugar, a gente percebe aqui que nós podemos rejeitar o convite. Perceba que é um convite, não é uma obrigatoriedade, não é imposto. Todas as vezes aparece aqui, olha, os convidados para a festa, versículo 3, não quiseram vir. Nós podemos rejeitar o convite de Jesus. Nós podemos dizer não. E pior, apenas dizer não já é algo tão terrível, mas a gente começa a se tornar indiferente ao convite de Jesus. Primeiro diz que alguns falaram que não iriam, não queriam. Versículo 5, os convidados não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, trocaram a aliança com o filho do rei pelos seus próprios interesses, seus próprios compromissos, seus próprios desejos, com as coisas dessa terra. A Bíblia fala tanto disso. Então o reino dos céus é o rei nos convidando para casar com seu filho, mas nós podemos estar sendo indiferentes, desprezando o convite de Jesus, o convite do Senhor. No versículo de número 6 ainda fala assim, olha, que outros agarrando os servos os maltrataram e mataram. Alguns não só rejeitam o convite de Jesus, como ficam com raiva, furiosos, irados com aqueles que estão convidando, sendo usados por Deus para chamá-los para o Evangelho. Então nós que pregamos o Evangelho, a gente sabe muito bem disso. Então todos são convidados para o casamento com o filho do rei. Nós podemos estar desprezando e nós podemos estar sendo indiferentes, mas em terceiro lugar, a gente percebe nessa parábola do reino de Deus. Lembre-se que o Evangelho de Mateus é o que mais deixa evidente Jesus como rei, e não só um rei celestial, o rei que é o Senhor, mas o rei descendente de Davi, porque Deus prometeu a Davi que um descendente dele reinaria eternamente. Jesus, então, o reino dele é real, é um reino que será estabelecido em plenitude na sua vinda, um governo mesmo, soberano, perfeito, santo, onde nós que estivermos em Cristo participaremos com Ele. E aí então, em terceiro e último lugar, só se casará com o filho do rei os que estiverem vestidos adequadamente. Somente os que estiverem com as vestes adequadas vão casar com o filho do rei. Perceba, Mateus 22, é muito interessante, porque o texto fala que eles começaram a convidar todos, bons e maus. Versículo de número 10, saíram pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Na pregação do Evangelho, pessoas vão se aproximando do Senhor, da sua casa, da sua palavra,
e vão se aproximando de todo tipo de pessoa. Gente que quer realmente se casar com ele, que quer se comprometer, que se deixa ser moldado, santificado, transformado, mas há outros que se aproximam porque entendem que ali tem coisa boa, tem palavras boas, mas não se deixam tratar, transformar, ou seja, as suas vestes espirituais não mudam. Há muitas pessoas que estão no contexto da igreja, congregam, ouvem as palavras, escutam as mensagens, mas ela não se deixa revestir de Jesus. Ela não nasce de novo, ela não se quebranta diante da palavra, ela não se entrega totalmente. Então, aqui na parábola de Mateus 22, Jesus está aqui em Jerusalém dizendo: só vai casar com o filho os que estiverem vestidos adequadamente. A Bíblia fala muito sobre vestes espirituais, muito. E eu quero citar apenas, pelo menos 3 textos. Apocalipse 3,18, falando para a igreja de Laodiceia, uma igreja do primeiro século. Apocalipse 3, versículo 18, o Senhor diz: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, e compre vestes brancas para se vestir, para que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, para que você possa ver. Jesus está falando para uma igreja não de coisas literais, que eles precisavam de ouro ou de colírio, mas ele está falando de verdades espirituais. Uma igreja que precisava conhecer a verdadeira riqueza, que são os tesouros do céu, que é a salvação em Cristo e os valores da vida eterna, que precisava de colírio, que é a iluminação dos nossos olhos pelo Espírito Santo, pelo toque da graça de Deus, e que precisavam de vestes, se vestir para que não fossem exposta a sua nudez, ou seja, se revestir de Jesus, do sangue de Jesus. Veste na Bíblia fala da nossa condição diante de Deus, como nós estamos diante dele. E aí a gente pode ampliar um pouco vendo Apocalipse capítulo 21. É importante a gente fazer essas conexões. Apocalipse 21, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Está falando aqui dessa aliança com o Senhor, dessa comunhão com o Senhor, que tem a ver com nossa vida em Deus. Mas a palavra também em Apocalipse, que fala muito claro sobre as vestes, é Apocalipse 22, 11. Está falando aqui: continue o injusto a fazer injustiça, o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Então, o que seria nossa veste espiritual? O que seria essas vestes santas, essas vestes puras? Seria justamente a santificação, seria a prática dos atos de justiça que o Senhor escreve para nós. Nós devemos nos santificar para ter as vestes adequadas para o casamento com o rei. Quando a gente vai num casamento, a gente sempre procura uma roupa adequada para o casamento. E, sobretudo, os que vão se casar, os noivos, como que isso é planejado, tanto que é investido. A igreja é noiva de Cristo, e só vai casar com Jesus aquele que tem as vestes lavadas no sangue de Jesus. As nossas vestes, na verdade, é se revestir do próprio Jesus, do sangue de Jesus, é se revestir do caráter de Jesus, o que a Bíblia chama de atos de justiça. É a justiça de Jesus que me torna aceito para casar com Ele mesmo. É quando eu abro mão da minha justiça própria, das minhas próprias vaidades, das minhas próprias busca de mérito, porque muita gente acha que os seus méritos vão torná-lo aceito no dia
da volta do Senhor, mas será o sangue de Jesus que vai nos justificar. E agora, irmãos, uma coisa importante para a gente fazer as últimas conexões aqui de Mateus 22, é que em Mateus 22, nós vemos aí 3 tipos de pessoas que não vão casar com o filho do rei. 3 tipos de pessoas que aparecem aqui no capítulo 22, que estão num contexto de religião, que ouviram Jesus, mas que Jesus deixa claro que estes não casariam com ele. O primeiro são os fariseus. Aparece aí, versículo 15, os fariseus se retiraram e consultaram entre si para surpreender Jesus em alguma palavra, e enviaram discípulos juntamente com os herodianos. Primeiro, nós já temos falado que os fariseus eram um grupo religioso muito rígido, rigoroso, nos tempos do Novo Testamento, e Jesus falou em Lucas 12, versículo 1, para a gente ter cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? Lucas 12, 1 diz que é hipocrisia. Os hipócritas não casarão com o filho do rei. E Jesus combate isso de maneira muito dura. Aqui mesmo no texto, no versículo 18, diz que Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Então Jesus mostra que tem um tipo de pessoa que faz perguntas para ele, que tem aparência, máscara de religiosidade, de justiça própria, até de formalismo, mas que não estão se vestindo da graça dele, da justiça de Jesus. Então os fariseus representam aqueles que têm justiça aparente, têm aparência de temor de Deus, mas no coração eles desprezam o Senhor. Irmãos, no dia da volta do Senhor Jesus, no dia do casamento com o filho do rei, Deus vai nos olhar não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é. Não pelo que as pessoas veem, mas por aquilo que o nosso coração realmente revela diante de Deus. As nossas vestes espirituais é um coração quebrantado, santificado, puro. A hipocrisia, então, é a marca dos fariseus, uma justiça apenas aparente. O segundo tipo de pessoa que não vai casar com Jesus, e aí eu quero usar mais um exemplo que está no texto, são os herodianos. Versículo 16 fala: enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Nesse caso aqui, os herodianos aparecem menos no Novo Testamento, mas eles se juntam com os fariseus. Fariseu é aquele que usa da religião apenas para oprimir as pessoas, tirar vantagens pessoais, e aumenta cada dia mais o seu formalismo, ativismo, mas não se deixa mudar no coração. Hipócrita. E os herodianos? Os herodianos eram um grupo do tempo do Novo Testamento que era aliado de Herodes, do governo. Pessoas que começam a misturar a sua vida espiritual, sua visão de mundo, com uma expectativa no governo humano, num governo que não representa o reino dos céus. Então, os herodianos são pessoas que têm interesses pessoais, mas que não têm nenhum discernimento espiritual, nenhum propósito de obedecer, conhecer a Deus. Então os herodianos, eles também são fermento. Marcos capítulo 8, versículo 15, Jesus fala: cuidado com o fermento de Herodes. Então, se o fermento dos fariseus é a hipocrisia, o fermento de Herodes é essa tentativa de misturar os interesses do céu com o da terra, confiar nos governos humanos, na política humana. Isso é perigosíssimo, é fermento. Fermentos são coisas que contaminam. Na Bíblia, quase numa totalidade, o fermento aparece como algo negativo, penetra sorrateiramente em nós e vai nos contaminando, e a Bíblia diz que nós precisamos extirpar isso. Jesus fala: cuidado com esses fermentos, de você não colocar na religiosidade formal e aparente a sua esperança de casar com Jesus, e nem de colocar nos governos humanos a sua esperança e expectativa. Essas coisas vão contaminando. Os herodianos eram pessoas que se envolviam com interesses pessoais, mas sem nenhum discernimento e obediência a Deus. E o terceiro tipo de pessoa também que não vai entrar no céu e não vai casar com o filho do rei, está aí no texto,
a partir do versículo 23, são os saduceus. Naquele dia, versículo 23, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, se aproximaram de Jesus. Você percebe que os fariseus e os herodianos, eles tentaram confundir Jesus com perguntas sem nenhum tipo de interesse de obedecer, de conhecer a Jesus. O interesse deles era apenas confundir Jesus. Eles perguntaram, devemos pagar ou não o imposto? E aí Jesus fala, traz uma moeda, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O reino dos céus nos faz ter esse equilíbrio entre ser fiel como cidadão dos céus a Deus e ao mesmo tempo ser fiel como cidadão da terra aos impostos que são cobrados. Agora, os saduceus já tentam confundir Jesus na questão da ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Então, os saduceus simbolizam aqueles que não creem no sobrenatural de Deus. São aqueles que, mesmo falando de Deus e da palavra de Deus, eles são racionalistas e eles são incrédulos quanto àquilo que eles não conseguem explicar. E é um fermento também dos saduceus. Então, os saduceus aqui falam, se vai ter ressurreição mesmo, então como vai ser? E se uma pessoa casou com uma mulher, a mulher morreu, né? E aí vai casa com o irmão, né? Não tendo descendência, deixou a mulher para o seu irmão, a mulher casa com o seu irmão, e aí vai casando com outro irmão, por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Uma mulher que vai ficando viúva e casando com os irmãos do seu primeiro marido. A dúvida deles não era uma dúvida real. Eles queriam confundir Jesus. Eles queriam dizer o seguinte, se há ressurreição mesmo, como vai ser lá aqueles que casaram aqui? Como que vai ser resolver esses problemas no céu? E Jesus fala, vocês erram. Versículo 29. O erro de vocês é por vocês não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então eles liam a Bíblia, mas eles não conheciam as Escrituras como revelação de Deus. Eles liam a Bíblia, mas não criam no poder de Deus, não conheciam o poder de Deus. E isso tornavam cada dia mais eles duros, incrédulos, e eles não conseguiam compreender, discernir, porque as coisas espirituais nós vamos discernir espiritualmente. O homem natural não entende as coisas do Espírito. É isso que a Bíblia diz. Então os saduceus, eles representam também um outro tipo de pessoa que não vai casar com o rei, porque não consegue se humilhar para crer em Jesus, crer no sobrenatural e crer até naquilo que nós não conseguimos explicar, porque nós não sabemos detalhadamente como vai ser a vida celestial, mas Jesus só deixa claro uma coisa, ele diz aqui, quanto à ressurreição, versículo 31, dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Haverá ressurreição, porque Deus é um Deus de vivos, de pessoas, de personalidades. Então, o problema dos saduceus é que eles desconhecem as Escrituras e o poder de Deus. Existem pessoas que elas querem buscar só a Escritura, e às vezes elas se tornam muito racional. E existem aqueles que querem buscar o poder de Deus, eles se impressionam, eles têm fascinação pelo poder, e eles podem se tornar muito místicos. Nós precisamos conhecer a Deus na sua palavra e no seu poder, experimentando o Senhor. A palavra hipócrita, ela tem a origem dela tem a ver com atores, pessoas que estão no teatro fazendo um papel. Então os fariseus, os saduceus e os herodianos são pessoas que estavam vivendo como hipócritas. Eles não estavam vestidos adequadamente para casar com o rei. Mas quem é que vai casar com o filho do rei? Nós veremos amanhã, a partir do versículo 34. Nós já demos uma pista hoje. Os que se vestem com as vestes adequadas. E Apocalipse 7, de 9 a 17, vai nos falar que essas vestes de linho puro são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça é porque nós fazemos debaixo da justiça de Jesus, do sangue de Jesus. Apocalipse 7, de 9 a 17, os irmãos podem conferir lá. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Evangelho do Reino é um convite a um casamento, a uma aliança.
O Senhor não está nos chamando para uma aventura, o Senhor não está nos chamando para apenas ter prazer contigo, o Senhor nos chama para uma aliança, para um comprometimento. Pai, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor venha nos sondar e venha remover do nosso coração tudo que mancha as nossas vestes. Que o Senhor faça conosco, como a tua palavra diz que o Senhor está fazendo com a tua noiva, com a tua igreja. Queremos estar entre esta igreja genuína, que o Senhor está removendo as manchas, as rugas e as máculas, pela tua palavra, que o Senhor continue nos lavando, nos limpando de todo fermento de hipocrisia, de incredulidade, de todo fermento, ó Deus, de soberba humana, de formalismo. Senhor, nos dê um coração transformado, santo, santificado pelo sangue de Jesus e pela justiça de Jesus. Nos revista de ti, Jesus, para a tua honra e glória. Amém, Senhor.